Pois é. Uma cidade compacta, com casas seculares a apodrecer, um casal aflito a percorrer os anúncios, a subir escadas, a perguntar rendas, prédios de luxo, com todo o conforto. Ao mesmo tempo, vemos pedreiros, com a massa do pedreiro, a construir casas a uma vez de tijolo. Uma vez de tijolo quer dizer frio, quer dizer umidade, quer dizer desconforto e miséria. É o problema da habitação. Um problema, evidentemente, extremamente difícil. Isso temos que aceitar, mas isso não nos pode desencorajar, porque quero dizer uma coisa. Pois isto acabou por mostrar a ponte sobre o Tejo. A ponte sobre o Tejo era um problema extremamente difícil. Custou 2 milhões de contos, mas foram 2 milhões de contos de há 20 anos. Era difícil, só que o governo reconheceu que era essencial. E o que é difícil, mas essencial, faz-se. Nós, no século passado, chegámos aos meados do século sem ter 1 metro de estrada, sem ter um carril de caminho de ferro. E parecia impossível a gente vencer aquele abismo que nos separava da Europa. Só que os governos, depois da regeneração, perceberam que isso era essencial para sermos um país civilizado. E fizeram-se os comboios. Aliás, não fomos só nós. Reparem, a Europa, esta Europa, depois da última guerra, o parque habitacional alemão e o de Londres ficaram literalmente destruídos. Em poucos anos, arranjaram casas para toda a gente. Isto quer dizer que o problema, apesar de muito grave, não é nenhum problema irresolúvel. Eu, aliás, penso que a única questão irresolúvel que há no mundo é a falta de vontade. O problema da habitação, em que é que consiste, como é que se pode resolver, são estes 2 pontos que eu vou tentar abordar. Bom, consiste nisto. As casas são poucas. E, além de poucas, são caras. Eu gostava imenso de dar números e como sabia que íamos falar de habitação, tentei informar-me. Mas devo dizer que os números que lhes trago não valem grande coisa. É costume, quando as pessoas querem aquilo que dizem, dar assim um aspecto muito científico, muito rigoroso, muito objetivo, arranjam estatísticas. Vocês desconfiem sempre, hein? Desconfiem. Eu vou-lhes dizer já o que é que as estatísticas valem. Neste caso, as últimas publicadas dizem isto. Em cada ano, o número de casamentos é da ordem de 70 mil em Portugal. Em cada ano, o número de lares novos construídos, de fogos construídos, é da ordem de 40 mil. Portanto, agora, é claro, vêm logo as pessoas que gostam de coisas certas e dizem 70 mil casamentos, 40 mil casas, a diferença é 30 mil. Não é. Não é. Porque há aqui primeiro um número que ninguém contou. É que as casas também morrem. E as pessoas esquecem-se disso. É que as casas também morrem. E as pessoas esquecem-se disso. Em Portugal há tendência para julgar que a casa é como as pirâmides, que estão lá desde o tempo dos faraós. Não são. Aqui em Lisboa ainda, enfim, elas vão se amparando umas às outras e tal, e lá de vez em quando há um desmoronamento, mas é uma exceção. Agora, por essa província fora, são aos milhares os pardieiros desabitados. Portanto, aqui não se contam as casas que morrem de morte natural. Mas mais, dizem-me, há 40 mil casamentos. Pois é, mas sabem que são casamentos nos documentos, no papelinho. Mas, como sabem, há imensas constituições de núcleos familiares que não passam pelo papel. E essas, quantas são? Vocês sabem? Eu não sei. E mais,
as casas que vão à estatística são as casas legalizadas, porque a habitação clandestina, evidentemente, que não dão contas a ninguém. Ora, qual é a proporção das casas clandestinas em relação às casas declaradas? Também não sei. Aqui está como a estatística pouco nos pode ajudar. Uma coisa é absolutamente certa. Aquele casal, aquela moça da saia vermelha, aqueles jovens, andavam à procura de uma casa para morar. E como eles andam milhares e milhares de casais, vocês vão ter que procurar uma casa. Vão ter muitas, muitas dificuldades. Porque, primeiro, à volta do arrendamento estabeleceu-se um comércio que eu considero verdadeiramente, eu não queria dizer a palavra criminoso, porque que diabo, eu sou advogado e sei que só é crime o que vem no Código Penal e isso não vem no Código Penal. Bom, mas olha, não vem, mas devia vir. Essas agências que cobram propinas extremamente altas só para tomar nota da pessoa e dizer-lhe onde há uma casa que se aluga e depois essa coisa que está proibida na lei. Está proibida, mas toda a gente a faz, que é a venda da chave. Há renda baratinha, 30 contos, 40 contos, 50 contos, mas a chave custa 600, custa 400, custa 300. Tudo isso é ilegal, tudo isso é proibido, mas tudo isso acontece. Portanto, casas poucas e caras. Caras, há bocadinho o Ricardo mostrou-me um jornal, o Ricardo tem aquele jornal que mostrou e que eu acho que tem aqui um anúncio com andares para venda. Eu estive a ver, ia falar com o Ricardo, tem aqui uns andares, oferece casas muito agradáveis. Eu não digo naturalmente qual é a agência, mas digo-lhes que 3 assoalhadas na Graça são 8.000 contos. 4 no Beato, imaginem, fora de portas, são 13.000 contos. Ali na Lapa há uma casita melhor, 6 assoalhadas, isto já dá, mas são 18.000 contos. Como o Ricardo tem um ordenado base de 50, não pode pagar nenhuma destas casas. É certo que ele pode entregar os 50 contos, não comer, não beber, não se vestir, mas mesmo assim, como não paga tudo de uma vez, ele vai passar a vida como um condenado às galés a pagar o capital e os juros para ter um teto onde se meta. Como o Ricardo tem um ordenado base de 50, não pode pagar nenhuma destas casas. É certo que ele pode entregar os 50 contos, não comer, não beber, não se vestir, mas mesmo assim, como não paga tudo de uma vez, ele vai passar a vida como um condenado às galés a pagar o capital e os juros para ter um teto onde se meta. É claro, isto origina, primeiro, aquilo que vocês veem, esses bairros miseráveis, sórdidos, de latas, de barracas, onde se aninha uma população promíscua, e isso é muito mais grave do que se pensa, porque vocês sabem quem vive aí. Eu já em tempos andei por lá, isso interessou-me muito. Quem vive nesses bairros, primeiro, é o pior da grande cidade. Digamos, a lama rejeitada pela cidade. E é o melhor que vem da província. Honrados cavadores que não encontraram maneira de trabalhar e que vêm aqui viver para as barracas. E é essa gente que ali se encontra, se combina. Mas há pior do que as barracas. E é uma coisa de que ninguém fala. É a parte de casa com serventia de casa de banho e cozinha. Eu, que fui longos anos advogado, vi qual é o resultado dessa coabitação obrigada, essa vida em permanente amargura, essas rixas, porque a cozinha não serve para os dois, porque a casa de banho está ocupada, e todavia milhões de pessoas estão a viver assim. Vocês são pessoas novas e eu estou a falar com vocês, não é para lhes dar a solução de um problema, é para lhes dar a força para vocês amanhã exigirem que ele se